Olá, obrigado por assistir Mercados e Negócios. Hoje a gente entrevista o economista Paulo Noia. Ele é professor da Universidade Estácio de Sá. Nossa conversa vai analisar o momento da economia brasileira em pleno período eleitoral. Professor, obrigado por sua presença aqui no Mercados e Negócios. Ok. Professor, como é que anda a economia brasileira nesse momento? Bem, nós estamos passando por um processo de retração no crescimento econômico. A economia ela anda muito atrelada ao fator industrial, que não tem crescido nos últimos anos. Isso aconteceu devido, principalmente, por um modelo de programa que o governo utilizou de desaceleração do investimento no setor industrial a partir de 2011. Esse processo industrial vem refletindo principalmente no contexto econômico como um todo, que gerando o PIB. Então, os fatores que agregam o PIB, o setor industrial, o setor agronegócio, o setor de serviço, os fatores que mais tiraram valores agregados para esse crescimento está voltado principalmente para o setor industrial. Quer dizer, o senhor está dizendo que a indústria brasileira hoje está desacelerada e isso está puxando o PIB para baixo? Isso. Você pega um crescimento, o PIB ele é constituído pela soma dos valores da indústria, do setor de agronegócio e do setor de serviço. Esses valores eles têm crescido, o setor de consumo, principalmente o consumo das famílias, ele vem crescendo, o setor de gasto, o governo também vem crescendo, mas o setor industrial ele vem diminuindo ao longo desses anos. O setor de agronegócio também tem crescido, mas os fatores que agregam valor, a somatória desse PIB, ele tem diminuído pelo setor industrial. Então, o setor industrial é o setor que está retraindo esse valor desse crescimento. Então, a economia hoje, ela reflete muito esse valor negativo de crescimento de PIB voltado para esse fator industrial. Levando em consideração que o setor industrial é um fator que mais agrega valor à economia. Você tem um setor de agronegócio que agrega valor, mas não tanto valor à economia, voltado ao setor industrial. O setor industrial ele agrega muito mais valor à economia, tendo em vista que o setor industrial ele aumenta o setor produtivo, o aumento do setor produtivo aumenta o consumo, com o aumento do consumo aumenta a renda, o aumento da renda aumenta o setor de emprego e assim vai voltando todo o fator. Então a gente está voltando uma ótica, uma visão para o setor industrial que não tem crescido satisfatoriamente nesses últimos anos. Quer dizer, o senhor falou aí de um círculo virtuoso, né? Quer dizer, produz, vende, consome, volta o dinheiro tudo para a indústria e tudo mais. Me parece que nesse momento a gente está vivendo um círculo vicioso, quer dizer, a indústria produzindo menos, as pessoas comprando menos, e aí a indústria produz menos, e aí começa o desemprego, e as pessoas consomem menos, e aí a coisa começa a desandar para a recessão. Nós já estamos em recessão, já com esses dois PIBs negativos aí do primeiro trimestre, do segundo trimestre, ou ainda não? O PIB ainda não vai partir para um fechamento de 2014 negativo. Ele vai dar zero? Ele vai ter um crescimento pífiozinho de 0,07% ao ano. Essa já é a 12ª previsão da prévia desse PIB para 2014. Então, na negativa ele não vai fechar, por conta dos outros fatores que estão agregando valores positivos para esse PIB. Agronegócios e o setor de consumo, o serviço. Mas essa baixa do setor industrial, que é o fator que mais agrega valor para esse PIB, que é o fator que é o mais importante para o setor econômico, principalmente para nível de emprego, nível de renda, esse está puxando os valores para baixo. Então, ainda esse ano, 2014, há uma prévia do Banco Central para um crescimento de 0,7%. Considerando que o ano de 2013 nós tivemos um crescimento de 0,9%, ou seja, ele já vem com um fator de desaceleração de crescimento desde 2012, 2013 e 2014 vão fechar. Então, a previsão, a perspectiva para esse ano ainda é de um crescimento de 0,7%. Eu não acredito que isso seja um fator positivo para a economia, porque é o pior crescimento nos últimos 10 anos. Então, para efeitos de crescimento, ainda a gente vai fechar um fator positivo, mesmo eu achando que esse fator não é um fator positivo para a economia. Professor, vou pedir licença ao senhor para fazer um breve intervalo, depois a gente volta falando sobre essa questão do consumo aí que o senhor falou que ainda está segurando um pouquinho a economia, ok? Tudo bem. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. A gente volta em instantes.
O sonho do Robson era ser engenheiro. Desde pequeno ele gostava de prédios, pontes, brincava de construir com tudo que via. Um dia, aconteceu. Ele conseguiu. Todo jovem tem direito de construir seu futuro. Mas o Brasil perde mais de 25 mil jovens por ano, vítimas da violência, a maioria negros. Vamos mudar essa realidade. A história de um grande país se faz com sua juventude viva. Olá, estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o economista Paulo Noia, professor da Universidade Estácio de Sá. Professor, no final do último bloco a gente estava conversando sobre o crescimento do PIB, né? Vai ser pequeno, mas eu acho que é ruim, mas é melhor isso do que negativo, né? E a gente ficou de conversar um pouquinho sobre o consumo. Vou lhe fazer uma pergunta direta. O senhor compraria crédito hoje? Olha, pela formação que a gente tem econômica, a gente imagina que o crédito não é uma coisa boa. E se você quer fazer com que a economia acelere, se você quer que a economia cresça, o pagamento à vista é o melhor investimento que tem. Mas como que eu vou pagar à vista se o meu poder de compra se perde a cada período? Se eu contabilizar o meu poder de compra neste ano, eu tenho perdido a cada período o valor de compra. Então, o poder de consumo hoje voltado para a população economicamente ativa, aquela que consome, ela está com um poder de compra cada vez menor. E aí a gente vê isso pelos resultados do IBGE, que informa o índice de endividamento das famílias. Por quê? Ele troca compras à vista para compras a crédito. E isso traz um endividamento muito grande. Hoje, 54% aproximadamente da população economicamente ativa brasileira está endividada. Então, eu te pergunto, se você é casado, você ou a sua esposa estão endividados. Então, o processo hoje econômico está retraindo muito o consumo. E as pessoas estão deixando de consumir valores à vista por falta desse poder de compra para consumir a crédito. Isso gera um consumo futuro, isso não é bom para uma economia, porque eu estou trocando algo para produzir hoje para algo para ser produzido a longo prazo. Isso para a economia não é interessante. Então o efeito consumo hoje a crédito eu não recomendaria, porque o consumo para nós economistas, a melhor medida é o consumo à vista, para compras à vista. E tem aí também a inflação que está subindo e aí você se endivida e vai pagar mais caro pelo dinheiro que você pegou. Porque as pessoas pensam assim, comprei geladeira. Não comprou geladeira, comprou dinheiro. Perfeito, perfeito. Isso aí nas aulas a gente informa o aluno que tem uma diferença entre adquirir um bem e comprar um bem. Comprar é quando você compra com a sobra do teu capital. Sua receita é maior do que a sua despesa, tem uma receita, sobra um dinheiro e aí você compra, você consome aquilo ali. Quando você está adquirindo, você está trocando um bem para dois bens que você vai pagar e no final das contas você não gerou produção para aqueles dois bens para o efeito econômico. Então, esse processo ele só gera pioras para o crescimento econômico, principalmente por fator de produção. Mas a gente também tem um conceito econômico de que só adquire as coisas parcelando ou gerando crédito para pagamento desse bem. Isso também é um engano, porque se você não tem esse valor de receita, você vai... cada período você vai diminuindo o seu poder de compra pelo seu poder real de compra. Então, o seu processo de pagar cada mês vai tirando um percentual do seu ganho. Você tem 100%, você já está devendo 50% para aluguel, 20% para prestação de carro. No final de um período, você tirou 100% da sua receita para efeitos de pagamentos parcelados. Isso não é satisfatório para uma economia. Tem gente que fica devendo 150%, né? Ganha 100 e deve 150%, nem consegue cobrir o que... Perfeito, é o resultado desse endividamento dessa população economicamente ativa no Brasil. E é isso que tem acontecido, quer dizer, as pessoas do FEComércio têm recomendado que está na hora das pessoas pararem um pouquinho de consumir e pagarem um pouco o que devem para poder voltar a consumir. Mas o governo incentivou isso, quer dizer, consumam, por favor, consumam, para segurar o país durante a crise de 2008, quer dizer, investiu no consumo, tirou IPI, tirou um monte, para forçar as pessoas a consumirem, para poder enfrentar a crise. Isso não foi bom para o país? Mas outro ponto importante para a linha do pensamento econômico é que essas medidas adotadas pelo governo foram medidas paliativas.
a escola econômica, ela pensa no seguinte: para mim ter uma medida econômica sustentável, ela vai gerar para mim um retorno para os próximos 10 anos. Então eu crio uma política hoje e os próximos 10 anos ela retorna para mim. O que acontece nesses últimos 10 anos que foram criadas medidas paliativas. Redução do IPI foi uma medida paliativa para resolver um problema naquele momento. Mas se eu perguntar hoje, como está a economia do setor automobilístico nesse período? Fraco. Se eu perguntar para você na linha branca, fraco. Ou seja, esse processo, ele não tem um resultado significativo a longo prazo por conta dessa política paliativa. Então, os modelos hoje econômicos criados pelo governo é um modelo criado para medidas, para tampar aquela situação naquele momento. Isso não é importante para a economia. Eu preciso criar uma política que gere valores agregados para longo prazo. Eu tenho que reformular uma política fiscal, nossa carga tributária hoje ela é excessiva, isso aí comprime o processo de produção. Principalmente, nosso produto hoje é caro. Nós temos um produto hoje no mercado que é muito caro. Esse produto é caro por quê? Quase que 60% desse produto é carga tributária em cima dele. Então, eu preciso aumentar o valor desse produto. Mas o que acontece é que eu não posso transformar esse produto, que tem um custo pequeno, num valor final muito alto por conta dessa carga tributária. Então, eu preciso de políticas voltadas a esse modelo, principalmente para o setor industrial, que é o grande fator, o motor da produção, principalmente do setor econômico. O senhor falou de uma reforma importante, é a reforma tributária. Que outras reformas seriam importantes para que o país se engajasse, voltasse a crescer naturalmente, como é a esperança dos brasileiros? Olha, você tem a política, principalmente macroeconômica, você pode ter uma política de incentivo ao crédito, por exemplo, mas não esse crédito que é oferecido. Por exemplo, como é que eu faço para mim gerar maior consumo? Eu coloco mais capital em circulação, certo? Mas só que eu faço isso de que maneira? Eu estou fazendo com que o meu consumidor se endivida. Eu não posso criar uma política nesse sentido. Então, uma política macroeconômica nesse sentido, principalmente monetária, para efeitos de crédito para o consumidor, fazer com que ele tenha uma renda maior. O processo de renda dele, para efeitos de consumo, seja maior, e não por endividamento. Então, primeiro eu crio uma política fiscal, uma política de tributação, eu vou lá nos tributos, eu trabalho essa política de tributos, eu reduzo, eu crio subsídios, eu crio momentos para aquecer esse processo produtivo. Eu criando esse processo produtivo, automaticamente eu vou ter mais produção. Tendo mais produção, eu já tenho mercados, eu abro mercados para efeitos de venda, para efeitos de produção, eu abro consumo, abrindo o consumo, eu aumento a renda, aumentando a renda, eu aumento o emprego e assim por diante. Então, eu tenho que focar principalmente nesse setor. O setor hoje que a gente está mais carente, principalmente no setor econômico, é um fator política fiscal para efeitos de cargas tributárias. Nossa carga tributária hoje ela é excessiva. Quer dizer, então hoje o Brasil precisa reduzir a carga, tornar o nosso produto mais barato para poder competir no mercado externo, porque o mercado interno já está endividado demais. Seria essa a sua solução? Mas eu também crio mecanismos para o mercado interno. Uhum. Quem não quer, ao longo de um ano, trocar de carro? Eu gostaria de todo ano trocar de carro, mas eu não posso fazer isso, por quê? Porque o carro está cada vez mais caro, ou o valor dele não é satisfatório. Agora, se esse valor desse carro fosse menor a cada período, eu trocaria. Então, qual é o consumidor que não quer fazer isso? O grande problema é que por trás dessas políticas, eu preciso de outras. As variáveis macroeconômicas, elas são muito mais além do que a gente imagina. Por exemplo, eu crio uma política fiscal, por exemplo, a redução de uma carga tributária, para efeitos de aumento de produção, para aumentar o consumo. Eu tenho um modelo sustentável para isso. Por exemplo, eu vou criar... Quem não quer ter um ar-condicionado na sua casa, por exemplo? Eu vou criar uma política tributária para reduzir a carga tributária para todo mundo ter um ar-condicionado. Será que eu tenho um modelo sustentável para ter energia suficiente para manter esse consumo alto? Eu reduzo uma carga tributária para automóveis e aí eu consigo diminuir o preço do automóvel em 50%. E eu vou aumentar
o consumo de veículos, ou seja, cada família vai ter pelo menos 3 veículos. Será que eu tenho capacidade da infraestrutura para manter esses veículos? Hoje a gente está vendo aí um congestionamento cada vez terrível. pior. E isso a tendência é cada vez aumentar mais Aumenta por conta dessa política de aumento do infraestrutura. consumo de combustível, aí a Petrobras, que precisa de gasolina mais cara, não consegue, porque o governo precisa segurar a inflação. Quer dizer, na verdade, o governo, ao baixar o IPI do carro, criou problemas que ele não imaginava ou imaginava e deixou criar assim mesmo. Seria isso. Hoje nós pagamos o combustível, né? O nosso preço do combustível hoje, a gente importa o produto mais caro do que a gente vende. Ou seja, está importando a R$4, está vendendo no posto de gasolina a 3. O governo está subsidiando isso hoje. Uma hora isso vai estourar. Então, esse processo de custo de subsídio que a gente está fazendo, esse processo por conta desse valor, é também por valor das cargas altas tributárias, em cima desses impostos. Então, se o valor desse combustível reduzisse a um valor satisfatório, eu aumentaria o consumo, mas entra esse processo de infraestrutura. Será que eu não preciso também de uma política de infraestrutura para aumentar o processo? Como que estão nossas estradas? Como é que estão nossos níveis de gargalo? Como é que a gente pode diminuir isso ao longo do tempo? Então, esse processo de consumo, essa medida, essa política voltada ao consumo, eu tenho que estar voltada também a outras políticas macroeconômicas, principalmente voltada para outros setores. Um deles, principalmente, o setor de infraestrutura. Quer dizer, um problema aí que agora o senhor me alertou é o problema das motocicletas. Quer dizer, liberaram motocicleta, pode andar no corredor, fizeram toda uma política para incentivar a venda e a compra de motocicletas. Isso gerou um custo em vidas e custo para o Sistema Único de Saúde absurdo, porque não tinha estrutura para esse monte de gente andando de motocicleta. Quer dizer, muita gente está morrendo. E o custo de manter as pessoas que se acidentam é altíssimo. Quer dizer, essa coisa que o senhor colocou faz uma política para incentivar um lado e esquece que vai criar um problema do outro. Né? Isso, exato. Toda política que você cria, ela tem outras variáveis que vão interferir nesse modelo. Você criou essa política, uma redução dos valores hoje para adquirir uma motocicleta é um processo muito fácil. Qualquer um pode ter para tirar esses modelos. Então, nós aumentamos, você explicou, nós aumentamos substancialmente o índice de acidentes por falta de despreparo. Mas esse modelo, ele teve uma contrapartida no sistema de saúde. Então, eu crio uma variável e esqueço da outra. Então, eu tenho que ter, principalmente, eu falei, você tem que criar uma política, mas você tem que tomar cuidado nas outras variáveis que vão interferir direta ou indiretamente naquela política que você criou. Esse é mais uma paliativa também criada pelo governo. Eu crio uma simplesmente para adotar um modelo para aquele período. Para não demitir pessoal das montadoras. Eu crio para aquele período ali, a consequência que vai vir depois, eu crio uma outra paliativa para aquela consequência e uma outra paliativa. Esse modelo de saúde, é interessante a gente frisar o seguinte, que o modelo de saúde hoje, qual seria o grande desafio do modelo de saúde hoje? Para você prevenir a doença, prevenir o acidente, prevenir a enfermidade. Então, a prevenção é mais importante do que a cura. Porque hoje nós temos hoje os leitos lotados, as unidades de saúde não conseguindo atender por conta de quê? Por conta que já está no modelo que já está precisando de cura. Mas aquele modelo de prevenção eu não fiz. Então eu deixei de lado também todas essas medidas para tentar evitar esse processo que lá na frente. Então agora eu já tenho que criar uma medida paliativa para resolver o problema de superlotação, um problema de falta de médico. Então são medidas paliativas. Professor, vou pedir licença para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Banco Central e tarifas. Ok? Mercados e negócios, traduzindo o economês para o português. A gente volta daqui a pouco. Fique com a gente. O sonho do Robson era ser engenheiro. Desde pequeno ele gostava de prédios, pontes, brincava de construir com tudo que via. Um dia, aconteceu. Ele conseguiu. Todo jovem tem direito de construir seu futuro. Mas o Brasil perde mais de 25 mil jovens por ano, vítimas da violência, a maioria negros. Vamos mudar essa realidade. A história de um grande país se faz com sua juventude viva.
Nós estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor Paulo Noia, economista. Ele é professor da Universidade Estácio de Sá. Professor, o Banco Central ainda tem autonomia? Ou nunca teve e nunca terá? Olha, essa aí é uma pergunta muito capciosa, né? Ele mantém ainda, ele tem ainda autonomia, ele tem ainda mecanismos que ele pode modificar ou não. O grande problema é que o Banco Central tem divulgado prévias que deixa cada vez mais a economia nessa dúvida, ou seja, tira a credibilidade do Banco Central. Então, a sua pergunta capciosa é exatamente em cima dessa dúvida que toda a população e todo o setor econômico tem. Ele ainda tem ferramentas, ele ainda pode alterar, ele pode fazer qualquer tipo de regulação, ele ainda tem essa autonomia. Só que ele, a cada dia, ele perde a credibilidade. Isso no modelo econômico, como é que eu vou gerar para um investidor, por exemplo, para um empresário, um modelo eu vou criar agora para ele, eu vou divulgar uma prévia. Como é que eu vou jogar isso para um empresário hoje que não está nem um pouco com credibilidade? Como é que ele vai aumentar o investimento da produção dele? Como é que ele vai aumentar o nível dele de agregação de emprego? Por que ele vai fazer isso? Se ele não tem nenhuma credibilidade do que o governo o que o Banco Central vai divulgar, o que vai preparar para ele futuramente. Então, esse modelo ele está sendo perdido a credibilidade ao longo do tempo. A autonomia ele tem, e ele sempre vai ter. Se ele teve ao longo dos anos, ele foi só perdendo, foi a credibilidade, mas a autonomia ele mantém ainda. Se o senhor fosse presidente do Banco Central, o que o senhor faria hoje para melhorar a economia brasileira? Diante desse quadro de que a inflação, dizem, está um pouco fora de controle e que a gente, apesar disso, virá por aí, terá que vir, como mesmo o senhor colocou, a questão do combustível, a questão da eletricidade, a questão das passagens de ônibus, trem, das tarifas públicas, terá que vir um aumento por aí. O que o senhor faria, tendo que controlar a inflação, sendo o seu principal objetivo manter a inflação sob controle, vendo que a dona de casa já está preocupada, porque está indo no mercado e está vendo que está aumentando, e que o governo, quando passar a eleição, vai liberar um monte de tarifas e isso com certeza vai influenciar na inflação. E aí, presidente? Aqui eu pego a resposta anterior sobre a credibilidade. Eu preciso passar para a economia uma credibilidade sobre as medidas adotadas. O grande processo hoje econômico, ele está sendo afligido pela inflação, certo? Só que inflação é essa? Uma inflação que é divulgada, eu tenho uma meta de 4,5% e está batendo 6,5%. 2 para cima isso já é permitido, já é aceitável, certo? Mas eu te pergunto, essa é a verdadeira inflação que a gente está inferindo sobre os nossos produtos, sobre o nosso consumo? Brincando com os meus alunos, eu falo que eu tenho que criar a inflação a sua inflação. Vai lá no começo do ano, enche um carrinho no supermercado, paga aquela nota e guarda. No final do ano você enche o mesmo e vê qual você pagou. Essa é a sua inflação. Se esse valor, se essa diferença nominal dessa variação for maior ou menor que a inflação, essa é a sua inflação. Então eu pergunto uma outra coisa, por exemplo, de que vale eu ter todos os meus filhos numa escola pública e saber a inflação do valor do aumento da escola privada? Não tem nenhuma relevância para mim. Então o que eu preciso é trazer a economia, trazer os empresários, trazer a sociedade, a credibilidade de que é aquilo que eu vou fazer. Então, o primeiro modelo que eu trago hoje como ministro seria a credibilidade, a falta desse processo. E eu acho que isso é um fundamento principal em todos os aspectos. Você tem, por exemplo, fazer uma analogia com um filho. Um filho, você tem ele como, você ter as coisas com ele, você precisa ter essa credibilidade do que ele está falando para você é real. Papai, eu vou para tal lugar. Então, se você acredita naquilo ali, eu acho que é um bom desempenho do modelo familiar. A mesma coisa o governo federal. Se eu chegar e falar para você que o índice de inflação vai ser tantos por cento, eu não vou mascarar e não vou manipular esse processo inflacionário. A inflação hoje medida pelo IPCA, um dos índices medidos, eu posso tirar ou colocar produtos na cesta. Aquele que aumentou muito eu tiro, aquele que não aumentou nada eu coloco, aquele que teve deflação eu coloco na cesta. Mas que credibilidade é essa que o governo está tendo? Então ele tem que trazer para a gente, nós economistas, nós do setor econômico, principalmente a credibilidade do setor. Então o que falta hoje é essa credibilidade. Uma vez tendo essa credibilidade, aí sim eu vou buscar saber o que eu posso fazer,
Qual é o modelo hoje que faz com que tenha inflação? Inflação é aumento generalizado dos preços. Mas aumento generalizado de quais preços? O que está aumentando substancialmente? O que eu posso melhorar? O que eu posso trabalhar com isso? Então, eu posso controlar esses aumentos através, principalmente, de produção. Aí volta, mais uma vez, ao modelo industrial. Se eu tenho um fator de produção, se eu aumento o consumo, se eu aumento a produção, eu não vou inferir na inflação, mesmo que essa corrida de consumo possa afetar a inflação, mas se eu tiver excesso de produto, eu não tenho processo inflacionário. O grande processo inflacionário é quando eu tenho um ágio sobre aquele produto que eu não tenho. Então eu vou correr para comprar um produto que eu não tenho, eu aumento o preço dele. Mas se eu tenho um excesso desse produto, eu não vou ter esse processo inflacionário. Então, o grande atrativo hoje, ele volta mais uma vez ao setor de produção. Eu preciso produzir mais. Eu preciso agregar produtos ao mercado interno e ao mercado externo. Mas produtos mais baratos, com os preços reais e não inflados por uma política tarifária que capta recursos para o setor público de maneira, assim, até covarde em relação ao setor privado. Perfeito. É isso que o senhor está colocando, perfeito, né? Quer dizer, há um enxugamento do setor privado forçadamente para injetar recursos no governo, até para próprias políticas sociais. A gente até entende, mas eu acho que é um pouco excessivo. Assim. Perfeito. E a qualidade do produto também não me permite que eu concorra com o mercado. Eu tenho um produto de baixa qualidade, esse produto de baixa qualidade não permite que eu entre no mercado internacional, por exemplo, e nem mesmo no mercado interno. Se eu tenho um produto importado que está vindo mais barato e ele vem com força, ele vem 10, 20 vezes mais barato, eu não consigo fazer um produto aqui devido a esse excessivo carga tributária em cima desse valor para concorrer com esse produto. Então, eu tenho um processo de qualidade nesse produto nacional e eu tenho um processo de concorrência. Então, eu abro uma fronteira, esses produtos entram, uma vez que entrou esse produto, eu não consigo concorrer. Então, o que tem acontecido nesses últimos anos? Eu abri muito a fronteira de importação, eu inibi o crescimento da produção nacional e eu não estou tendo capacidade suficiente para concorrer com esse produto. Então eu perco o mercado e é o que tem acontecido com as empresas. As empresas estão perdendo o mercado, principalmente para essas empresas. Algumas delas estão fazendo o quê? Elas estão deixando de produzir para importar esse produto, chancelar esse produto e vender. E algumas estão sendo instaladas fora do Brasil. Algumas empresas. Nosso fator de produção está saindo daqui. Tem algumas empresas, até do ex-presidente Alencar, toda a produção de têxtil dele foi para a China e importa para o Brasil. Um exemplo desse era o nosso famoso ferro Black & Decker, que antes era produzido aqui no Brasil, agora está sendo produzido na Venezuela. Quer dizer, e a gente continua comprando Black & Decker e a indústria têxtil lá de Minas foi para a China e continua sendo a maior indústria têxtil do país. Nesse contexto de indústria têxtil também nós somos grandes exportadores de algodão e importador de tecido. Isso é uma coisa mais assim, absurda para o fator econômico. Eu importo, que é o nosso grande atrativo, o nosso modelo de econômico nos últimos anos é o modelo de commodities. Importar produtos primários e importo o produto já preparado. Assim também acontece com o setor de mármore. Eu importo o bloco, exporto o bloco, importa placa. Isso aí é uma coisa assim, falta um pouco de lógica nesse processo. Poxa, por que eu não tenho esses setores aqui, esses setores de qualidade para transformar, de transformação? Por que isso aí? Outro processo também que você vê na economia que aconteceu e fez com que a retração econômica, principalmente no setor industrial, é a falta de investimento em bens de capital. Eu não tenho mais investimento em bens de capital. Eu estou focando mais em bens de consumo, que é importante, mas bens de capital... Bens de capital seriam as máquinas. As máquinas, para o próprio processo produtivo. Isso aí, ao longo dos anos, a criação do BNDES, há 50, 60 anos atrás, foi exatamente para aquecer esse mercado. Hoje eu não tenho mais isso. Então, eu estou focado muito a bens de consumo, que é esse bem de consumo também é importante, porém, mas ele não agrega tanto valor à economia. A agregação de valor, eu faço um produto aqui, você termina ele aqui, o outro faz um pedacinho ali, o outro transporta para ali. Quantos valores eu agreguei à economia? E não pegar um produto, tiro da terra e jogo para fora. Eu não agrego valor nenhum. Então, o efeito de consumo hoje tem que voltar também a bens de capital, que eu não tenho mais, isso é longo prazo. Mas tudo isso é a longo prazo agora, né? Nada se faz em um ano, 2 mais, né?
A grande esperança, eu não sei nem se isso seria uma esperança, mas é em frente às crises que a gente cresce, certo? Então, eu não sei se eu ainda posso dizer que a gente está no processo de crise, mas o que a gente se encontra hoje é um processo de retração econômica, de crescimento. Então, nesse meio, a gente pode esperar ter uma expectativa para o ano subsequente. Eu não sei o que vai ser, qual governo que vai vir, qual medida a ser adotada. Eu sei que o processo, a expectativa é que se espera que nesse modelo que a gente tem, essa economia que a gente sofreu muito esse ano, principalmente o setor, nós tivemos menos dias úteis no ano, por devido à Copa e outros processos. Então, esse modelo desse 2014, ele foi muito retalhado para crescimento. Vamos esperar isso para o ano subsequente. Eu não sei qual é a expectativa. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mercados e Negócios, essa conversa, convidar o senhor para voltar outras vezes, para a gente manter as pessoas informadas sobre as análises, né, que vocês acompanham os números todos os dias, a gente vê de vez em quando, mas todo dia vocês se debruçam sobre os números e conseguem ter uma visão melhor do que nós simples mortais fora da economia. Então, obrigado. À disposição. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Até a próxima semana.